O mural de Elbaf e os textos sagrados conhecidos como Harley finalmente apareceram no anime, permitindo que víssemos todos os detalhes com muito mais clareza. E levando em consideração uma informação importante revelada por Imu no capítulo 1186 do mangá, acredito que agora seja possível interpretar esse mural de uma forma ainda mais precisa, além de entender algo que o arco de Elbaf vinha insinuando desde o começo. Hoje, vamos tentar decifrar esse grande mistério. Imo revelou a Loki que a melhor forma de controlar os gigantes é sequestrando as crianças, pois assim toda a nação pode ser chantageada. Segundo ele, a história sempre se repete, e foi exatamente dessa maneira que, durante o século perdido, os gigantes de Elbaf foram derrotados. Esse detalhe envolvendo as crianças é muito mais importante do que parece e possui uma ligação direta com o mural. No novo episódio do anime, que finalmente adapta o capítulo 1168, vemos uma conversa entre Frank e Ripley que ganha muito mais impacto graças à animação. Essa cena já existia no mangá, mas o anime acrescenta um contexto visual muito importante. Ripley explica que os desenhos do mural provavelmente foram feitos durante o século perdido. Frank observa que praticamente todas as raças do mundo estão representadas ali, algo que chama bastante sua atenção. Então Ripley responde que realmente existiram conflitos e guerras entre diferentes povos, mas acrescenta uma informação decisiva. Na visão dela, aqueles desenhos podem não passar do sonho de algumas crianças. Em outras palavras, talvez tenham sido as próprias crianças que pintaram aquele mural. E justamente nesse momento, o anime faz questão de mostrar vários planos das crianças atuais de Elbaf brincando e estudando na escola, como se estivesse tentando direcionar nossa atenção para elas. As crianças sempre foram a verdadeira chave desse mistério. E agora, com Imu afirmando que elas foram usadas durante o século perdido para derrotar os gigantes, essa teoria ganha ainda mais força. Na minha visão, foram justamente as crianças daquela época que pintaram o mural, baseadas nas lendas que conheciam e também em tudo aquilo que estavam presenciando. Além disso, tenho quase certeza de que Joy Boy teve contato direto com essas crianças. Acredito que foi graças às histórias que ele contava, ou às próprias ações que realizou, que elas encontraram inspiração para criar aquele enorme mural. Mas é claro que a principal referência utilizada por elas foi o livro sagrado preservado na biblioteca de Elbaf, o Harley. Graças ao anime, finalmente conseguimos observar sua capa com muito mais detalhes. Nela, aparece aquele símbolo misterioso que vemos espalhado por toda a obra, um círculo central cercado por outros 8 círculos menores. Para mim, esse era o verdadeiro emblema do Grande Reino, além de representar o próprio Sol. O mais curioso, porém, é que dentro do círculo central existe a ilustração da Árvore de Adão, posicionada entre o Sol e a Lua. Talvez essa seja uma pista extremamente importante para solucionar um dos maiores mistérios desses textos sagrados. Segundo Harley, durante o primeiro e o segundo mundo existiam duas entidades que nunca conseguiram se encontrar. No entanto, a profecia do terceiro mundo, ou seja, o tempo atual, afirma que esse encontro finalmente poderá acontecer. Tudo indica que a história gira em torno desse momento. Por isso, faz bastante sentido imaginar que essas duas entidades estejam representadas justamente na capa do livro, o Sol e a Lua. Mas vamos por partes. Saul explica que esses textos receberam inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Segundo ele, o Deus do Sol citado nas escrituras possui diferentes significados, dependendo da perspectiva de quem as lê. Para alguns, ele é o Deus que governa tudo. Para outros, é o Deus da libertação. E existe ainda quem o enxergue como o Deus da destruição. Na verdade, todas essas interpretações podem estar corretas. Tudo depende do ponto de vista. Sobre o Deus que controla tudo, agora temos uma nova perspectiva graças aos capítulos mais recentes do mangá. Vimos um pequeno flashback entre Imu e Joy Boy, no qual parece que Joy Boy disse que a coisa mais importante de todas era a dominação. Mas existe uma enorme diferença entre aquilo que Joy Boy provavelmente queria dizer e a forma como Imu interpretou essas palavras. Para Imu, dominação significa controle absoluto. É exatamente isso que ele faz atualmente, agindo como se fosse um deus. Já o Deus da libertação representa a visão dos aliados de Joy Boy e de todos aqueles que viveram como escravos. São essas pessoas que depositam sua esperança no Deus da libertação. Por fim, temos o Deus da destruição. Essa talvez seja a interpretação mais interessante, pois pode ser entendida de diferentes maneiras. A primeira é pela perspectiva dos 20 reinos que se uniram durante o século perdido para destruir o Grande Reino. Segundo Vegapunk, essa aliança enxergava Joy Boy como seu maior inimigo. Muito provavelmente, eles o retratavam como um ser destruidor que precisava ser eliminado. Era necessário criar uma narrativa capaz de convencer toda a população de que suas ações eram justificáveis. Mas existe também uma interpretação religiosa. Diversas religiões compartilham a ideia de um julgamento final, um momento em que o mundo chega ao fim para que uma nova era comece. No cristianismo, por exemplo, acredita-se que, durante a segunda vinda de Jesus, acontecerá esse fim dos tempos.
Levando essa ideia ao extremo, seria possível interpretar que o próprio Deus, ou Jesus, seria a causa da destruição do mundo. É evidente que Oda se inspira nesse conceito ao construir a figura de Luffy como Nika. Tudo indica que haverá uma espécie de julgamento final no mundo de One Piece, acompanhado por uma enorme destruição. Mas essa destruição acontecerá justamente para que um novo mundo possa nascer. Por isso faz sentido que, mesmo sendo um deus da libertação, a chegada de Nika também esteja associada ao fim do mundo. E de certa forma, já vimos isso acontecer em escala menor diversas vezes. Sempre que Luffy libertou um país, como aconteceu em Dressrosa, o cenário ficou completamente destruído. Quem não conhece todo o contexto apenas vê Nika chegando e deixando tudo em ruínas, mas a verdade é completamente diferente. A destruição representa apenas a purificação do mal. Depois disso, o país renasce graças ao esforço do seu próprio povo, que finalmente conquista sua liberdade. Por isso, todas as interpretações sobre Nika fazem sentido. Ele pode ser o deus que controla, o deus que liberta e também o deus que destrói. Tudo depende dos olhos de quem observa. Saul continua explicando que o Harley é dividido em 3 capítulos e afirma que o terceiro mundo descrito no livro corresponde exatamente ao tempo presente. Esse detalhe é extremamente importante. O anime praticamente confirma que o terceiro mundo não está representado no mural. Enquanto Robin lê os trechos do Harley, a animação alterna cuidadosamente entre sua narração e diferentes partes do mural, indicando qual trecho da história corresponde a cada ilustração. Quando ela fala sobre o primeiro mundo, vemos a parte esquerda do mural, onde aparecem a serpente, grandes construções e pessoas extraindo energia das profundezas da terra. Quando a leitura passa para o segundo mundo, a animação mostra toda a parte direita do mural. Mas no momento em que Robin começa a falar sobre o terceiro mundo, ou seja, o presente, o mural desaparece completamente da tela. Em seu lugar, vemos Luffy transformado em Nika. Essa escolha provavelmente surpreendeu muitas pessoas que tentavam dividir o mural em 3 partes. A minha interpretação sempre foi um pouco diferente. E agora, depois dessa versão muito mais completa apresentada pelo anime, acredito que ela faça ainda mais sentido. É claro que Oda construiu tudo de forma propositalmente ambígua. Assim como acontece dentro do universo de One Piece, ele quer que existam inúmeras interpretações possíveis. Nada foi revelado de forma totalmente clara. No primeiro mundo, vemos o fogo dominando a Terra. Sabemos que o fogo era utilizado como fonte de energia. Por isso, acredito que essa passagem represente a energia natural existente no próprio planeta. Em seguida, o texto diz que pessoas consumidas pela ganância entraram em contato com o Sol Proibido. Na minha interpretação, isso significa que a ambição levou a humanidade a explorar os recursos naturais muito além dos seus limites. Logo depois, os escravos começam a rezar, e então surge o Deus do Sol. Essa é uma consequência direta da exploração desenfreada. Os poderosos utilizavam essa energia para fortalecer seu domínio e escravizar outras pessoas, obrigando-as a trabalhar tanto na extração desses recursos quanto para sustentar o conforto das elites. Foi nesse cenário que os escravos passaram a acreditar em algo maior. Eles precisavam de esperança para continuar vivendo. E essa esperança tomou a forma do Deus do Sol. Eles acreditavam que um dia o próprio Sol, ou uma entidade que o representasse, desceria à Terra para libertá-los. A referência ao cristianismo é bastante evidente, lembrando a descida de Jesus como a manifestação de Deus entre os homens. Robin então continua a leitura. Os deuses da Terra se enfureceram e, ao lado da serpente do inferno, aprisionaram o mundo entre a morte e a escuridão. Sobre a serpente, existem 2 interpretações completamente diferentes, mas por enquanto vamos focar na primeira, porque ela parece se encaixar melhor com tudo o que estamos analisando. Quando Harley diz que os deuses da Terra ficaram furiosos, isso lembra claramente a ideia de um castigo divino. Antigamente era exatamente assim que as pessoas explicavam grandes desastres naturais. O próprio Oda já mostrou isso no flashback de Shandora. Quando aconteceu aquele terremoto, o povo acreditou que Deus estava enfurecido e queria puni-los por terem deixado de sacrificar a jovem e por matarem a serpente Kashigami, que para eles era justamente a representação desse Deus castigador. Então, o que realmente aconteceu nesse primeiro mundo? Na minha interpretação, houve um grande cataclismo provocado pela exploração desenfreada dos recursos naturais do planeta. Foi a própria humanidade que causou sua destruição. Essa época lembra muito os mitos das primeiras civilizações do nosso mundo, das quais sabemos muito pouco, mas herdamos inúmeras histórias sobre deuses enviando catástrofes para punir os pecados da humanidade. Por isso, os textos falam em deuses. Era a forma que aquele povo tinha de explicar acontecimentos que não conseguia compreender. E foi justamente nesse cenário que também nasceu a crença em um Deus bondoso, alguém que um dia viria para libertá-los. Mas o texto não fala apenas dos deuses da terra. Ele também menciona a serpente do inferno.
Se estamos interpretando tudo isso como metáforas para acontecimentos reais, então essa serpente também deve representar algum elemento que os habitantes daquela época enxergavam como responsável pela destruição. E existe um candidato que faz muito sentido. Durante o arco de Little Garden, Dory e Brody chamaram a Red Line de Serpente Vermelha. Minha teoria é que a Red Line surgiu justamente como consequência, ou talvez até como causa, daquele gigantesco terremoto provocado pelo uso excessivo dos recursos naturais e pela tecnologia criada a partir do chamado Sol Proibido. É como se um choque colossal entre placas tectônicas tivesse erguido aquele enorme continente circular que atravessa todo o planeta. Naturalmente, as pessoas daquela época associariam toda aquela destruição ao aparecimento da Red Line. Ela surgiria exatamente no meio do caos. Por isso, seria lembrada como um símbolo do desastre. Nas lendas, acabaria representada como a serpente do inferno, já que teria emergido das profundezas da Terra. Hoje acredito que o nascimento da Red Line foi o acontecimento mais importante para a destruição do primeiro mundo. Foi ela que tornou o planeta muito mais isolado, e consequentemente, a Grand Line também surgiu como resultado dessa transformação geográfica. O texto do primeiro mundo termina dizendo: agora é impossível que eles voltem a se encontrar. Isso reforça justamente essa ideia. O mundo ficou dividido, mais isolado do que nunca. Embora existam outras interpretações possíveis para essa frase, voltaremos a elas mais adiante. Agora chegamos ao segundo mundo, e tudo indica que ele representa diretamente o século perdido. O texto começa dizendo: o vazio exala seu sopro. Essa é uma frase extremamente enigmática, mas acredito que ela esteja relacionada às almas, às vontades e aos desejos humanos, principalmente pelo que é dito logo depois. O deus da floresta enviou os demônios. Na minha visão, essa é uma referência direta ao nascimento das Akuma no Mi. Como já expliquei em outras ocasiões, acredito que elas foram criadas a partir das crenças, dos desejos e das vontades das pessoas, combinados com a tecnologia extremamente avançada do Grande Reino. Se no primeiro mundo já existia a crença em Nika, então, no segundo mundo, essa crença finalmente ganhou forma através de uma Akuma no Mi. Mais especificamente, a Hito no Mi, modelo, Nika, a Akuma no Mi do Deus do Sol. O texto continua dizendo que o Sol apenas alimentava e espalhava ainda mais as chamas do conflito. Ou seja, Joy Boy, usuário da Akuma no Mi do Deus do Sol, espalhava seus ideais por onde passava. Ele libertava os escravos e inspirava uma revolução contra seus opressores. Até aqui, tudo faz bastante sentido. A grande dúvida aparece na frase seguinte: as pessoas da meia-lua possuem um sonho. Ou em outra tradução, as pessoas da Lua possuem um sonho. Ainda não sabemos exatamente quem são esses grupos. Existem várias teorias. Uma delas diz que as pessoas da meia-lua seriam justamente o clã D, já que a letra D lembra o formato de uma meia-lua. Outra possibilidade é que esses dois grupos sejam exatamente aquelas duas entidades mencionadas anteriormente no Harley, que ficaram separadas após a destruição do primeiro e do segundo mundo. Em seguida, o texto afirma que as pessoas mataram o Sol para se tornarem deuses. A metáfora aqui parece bastante clara. Joy Boy, o deus do Sol, foi derrotado pelos seus inimigos. Os 20 reinos que mais tarde formariam o governo mundial derrotaram Joy Boy e depois da vitória passaram a se autoproclamar deuses. Logo depois, o Harley afirma que os deuses dos mares ficaram furiosos. Nesse momento, o anime mostra uma enorme inundação cobrindo o mundo inteiro. Essa é a representação do cataclismo que destruiu o segundo mundo. Mas diferente do primeiro mundo, dessa vez não foi um terremoto, foi uma inundação gigantesca. Na época, esse desastre foi atribuído ao deus do mar. Hoje, porém, sabemos que sua verdadeira causa provavelmente foi o uso das armas ancestrais. Aliás, já vimos uma pequena demonstração desse fenômeno no presente. Após os acontecimentos recentes, o nível do mar subiu aproximadamente 1 metro. Vegapunk confirmou que durante o século perdido, essa elevação chegou a cerca de 200 metros. Foi isso que afundou continentes inteiros e transformou antigas civilizações em ilhas completamente isoladas. Mais uma vez, o texto termina repetindo a mesma ideia. É impossível que voltem a se encontrar. Se no primeiro mundo o isolamento aconteceu por causa da Red Line, agora ele se intensifica com o afundamento dos continentes e a separação das terras em milhares de ilhas. Enquanto toda essa explicação acontece, o anime mostra a Grande Guerra envolvendo praticamente todas as raças do mundo. Foi exatamente esse conflito que, segundo Ripley, terminou com Imu derrotando Joy Boy e assumindo o trono como rei do mundo. Mas existe um detalhe interessante. Como a história vive se repetindo, esse mesmo desenho do mural também parece representar a guerra que ainda acontecerá no presente. Na transição para o terceiro mundo surge um detalhe muito curioso. Das águas emerge uma pedra com o formato de um poneglyph. É uma representação clara da mensagem deixada durante o século perdido para guiar as futuras gerações. O texto então diz: existem vazios dentro do caos. Para mim, isso significa que, em meio a toda aquela guerra, existem partes da história que foram apagadas. O governo mundial censurou os acontecimentos daquele período. Por isso ele ficou conhecido como o século perdido. Em seguida, o Harley afirma: as sombras que deixaram seus rastros
recordam o dia da promessa da lua quebrada. Na minha interpretação, essas sombras são justamente os poneglyphs. Eles são os vestígios deixados pelo passado. As pedras carregam a verdade sobre o século perdido e continuam incomodando o governo mundial até hoje, que faz de tudo para impedir que essa história seja revelada. O texto ainda menciona que esses rastros lembram o dia da promessa. E existe um detalhe muito importante. Sabemos que um dos poneglyphs registra a carta de desculpas de Joy Boy para a princesa sereia, por não ter conseguido cumprir sua promessa. Segundo Harley, essa era a promessa da lua quebrada ou da meia-lua. Na minha opinião, isso fortalece ainda mais a teoria de que a meia-lua representa o clã D. Por fim, o texto volta a falar sobre o deus do sol, mas agora está claramente se referindo a Luffy. Ele dança, ri e conduz o mundo ao seu fim. Como expliquei no começo do vídeo, conduzir o mundo ao fim não significa simplesmente destruí-lo. Na verdade, significa encerrar a velha era para que um novo amanhecer possa surgir. É a mesma ideia presente em diversas religiões e mitologias, como o Armagedon ou o Ragnarok. Um fim inevitável, que existe justamente para permitir o nascimento de um novo mundo. O texto termina dizendo que, desta vez, existe a possibilidade de que eles finalmente voltem a se encontrar. Como comentei anteriormente, uma das interpretações mais óbvias é a reunificação do mundo. Se isso realmente acontecer, também veremos os mares voltando a ser um só. E faz bastante sentido imaginar que depois da guerra final, aconteça o maior banquete da história de One Piece, reunindo todos os povos do mundo para celebrar uma nova era. Mas essa não é a única possibilidade. Esse encontro profetizado também pode representar o momento em que Nika finalmente encontrará Nidog. Ou talvez seja o cumprimento da antiga promessa de Joy Boy, a princesa sereia, permitindo que os homens-peixe passem a viver na superfície ao lado dos humanos. Existe ainda quem acredite que essa profecia fale sobre o encontro entre Luffy e Barba Negra, assumindo que Barba Negra represente a lua. Pessoalmente, essa hipótese não me convence. Como já expliquei em outros vídeos, para mim Barba Negra simboliza o buraco negro. Quem realmente representa a lua é Garlin, o mais novo membro do Gorosei. Por isso, minhas principais apostas continuam sendo duas. A primeira é que essa profecia fale sobre a união de todos os povos do mundo, culminando naquele grande banquete que Oda menciona há tantos anos. A segunda é que ela esteja se referindo especificamente ao reencontro entre o povo da meia-lua e o povo da lua. Mas aí surge outra pergunta. Quem seriam, afinal, as pessoas da lua? A resposta mais fácil seria dizer que são os Shandians, os Skypieanos, os Birkans e os Lunarianos. O problema é que essa explicação deixa de fora diversas outras raças importantes, como os Homens-Peixe, os Minks e tantas outras. Por isso, acredito que ainda não temos informações suficientes para responder essa pergunta. Na verdade, acho que Oda quer exatamente isso. Ele está deixando várias pistas, mas escondendo a peça principal do quebra-cabeça para que existam diferentes interpretações. Ainda falta aquela informação decisiva que fará tudo finalmente se encaixar. Enquanto ela não chega, só podemos teorizar. Mas de tudo o que analisamos até agora, acredito que o restante esteja cada vez mais claro. Antes de terminar, vale destacar alguns detalhes interessantes presentes no mural. A figura representada com um sol parece simbolizar o poder que hoje está dentro de Imu. E o objeto que aparece em sua mão provavelmente é a Mother Flame. Em outras palavras, o verdadeiro Sol Proibido. Outro detalhe curioso é a ausência completa de qualquer referência ao Barba Negra. Isso fortalece bastante a teoria de que ele será o verdadeiro vilão final da obra, surgindo apenas depois dos acontecimentos envolvendo Imu. Também podemos ver Zunesha representado no mural, e acima da grande árvore aparece um dragão que muito provavelmente faz referência a Nidog. Isso abre espaço para uma segunda interpretação sobre a serpente citada no Harley. Como já mencionei em outros vídeos, talvez essas três grandes criaturas estejam diretamente ligadas às três armas ancestrais, Uranus, Pluton e Poseidon. Nesse caso, a serpente poderia representar justamente os reis dos mares. Curiosamente, isso também lembra três criaturas ancestrais descritas na tradição judaica, associadas ao fim dos tempos: Leviatã, Behemoth e Ziz. Ainda assim, acredito que esse detalhe não seja o foco principal do Harley. No fim das contas, toda a atenção da história continua voltada para o Segundo Mundo, ou seja, o século perdido. É justamente essa guerra que está prestes a se repetir no presente. Já o Primeiro Mundo parece funcionar muito mais como uma antiga lenda. Sinceramente, duvido que veremos um equivalente ao Joy Boy daquela época. Também acho pouco provável que Oda mostre um flashback completo desse período. O grande flashback da reta final deve ser, sem dúvida, o do século perdido. E existe um grupo que provavelmente terá muito mais importância do que imaginávamos: as crianças. Foram elas que pintaram o mural,
foram elas que preservaram aquelas histórias. E agora sabemos que também eram um dos principais alvos do governo mundial. Aliás, existe outro paralelo interessante. No flashback da Big Mom em Elbaf, vimos Mother Carmel cuidando de diversas crianças, incluindo órfãos trazidos de diferentes partes do mundo. No fim das contas, todas elas acabavam sendo entregues e controladas pelo próprio governo mundial. E o fato de aquele orfanato reunir crianças de várias raças diferentes me faz pensar em uma possibilidade. Talvez, durante o século perdido, Elbaf não fosse habitada apenas por crianças gigantes. Talvez também existissem crianças resgatadas de inúmeras outras ilhas. E quero encerrar deixando uma teoria que pode parecer bastante maluca. E se aquelas crianças de diferentes raças que pintaram o mural, as mesmas que provavelmente se tornaram amigas de Joy Boy, forem justamente os primeiros portadores da inicial D? O Harley afirma que o povo da Meia-Lua carregava um sonho, e Ripley diz que o mural parece ter sido criado a partir dos sonhos de crianças. As duas informações combinam de forma surpreendente, principalmente agora que Imu reforçou o quanto as crianças foram importantes durante o século perdido. E é aqui que essa teoria chega ao fim. Espero que essa análise tenha ajudado a enxergar o mural de Elbaf por uma nova perspectiva, agora que o anime trouxe muito mais contexto para toda essa história. Além deste vídeo, também estou preparando outro reunindo absolutamente todos os mistérios que ainda permanecem em aberto em Elbaf. Estou relendo cada capítulo com bastante atenção para comentar todos os detalhes. Como esse novo vídeo não vai abordar o mural, resolvi concentrar toda essa análise aqui. E por hoje é isso. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.